O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligardes na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não penso nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, essa passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 23, para nós, sobretudo católicos, aqui está fundada a nossa igreja. Nossa igreja não é invenção humana, ela é fundada sobre Pedro, sobre a profissão de fé de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não vai ter poder sobre ela. A prova está aí. 2000 anos, vem o barquinho com todas as ondas do mundo, mas é a única que subsiste por todos os tempos, porque ela está fundada sobre a rocha que é Pedro. Meus amados irmãos, mas eu queria trazer aqui 2 ensinamentos espirituais fundamentais para a nossa vida, que está contido neste Evangelho, que é justamente: Deus constrói aonde tem fé. Se pode ver em toda a Sagrada Escritura, aonde há homens e mulheres que professam fé, Deus ali constrói uma obra sobre aquela pessoa. Deus construiu o povo de Israel sobre a fé de Abraão. Então Deus precisa e Deus quer a nossa fé para realizar sua obra em cada um de nós. Ele não é como o inimigo não pede a nossa fé, ele vem com tudo e tenta destruir. Deus não, Deus quer fazer grandes coisas nessa terra, mas sempre por meio de alguém, e ele pede a fé. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: eu vou construir sobre essa profissão de fé a minha igreja. A maioria das curas do Evangelho, como é que Jesus curou as pessoas? Porque ali havia fé. Ele dizia: a tua fé te curou. É preciso fé, senão a gente não vê a obra de Deus ser construída sobre nós.
É por isso que muita gente não tem sucesso e a sua vida é vacilante, porque ela não está firme. A fé, Hebreus 11:1, é uma certeza de se obter aquilo que eu estou esperando. Toda pessoa que está certa, convicta, essa pessoa ela é diferente de todas as outras. Pessoas que constantemente estão oscilando, ora está de um jeito, outro dia está do outro. Essa pessoa, ela não vive sobre a fé, ela vive oscilando, ela vive sob engano, ou da carne, ou de opiniões, ou de tantas coisas. Nós temos que caminhar convicto, certo? Deus prometeu a Moisés, Moisés bate na rocha. Uma vez, Moisés também vacilou na fé. Era para bater uma vez, mas Moisés por segurança vou bater duas. E por causa desse vacilo na fé em Deus, porque se Deus está dizendo bate, acabou. É Deus falando, não é homem. Se Deus está dizendo, para mim morreu o assunto. E Moisés bateu duas vezes. E por causa disso, Moisés não introduziu o povo na terra prometida. A Bíblia diz que ele olhou de longe, mas por causa dessa dúvida que ele deixou entrar no seu coração, ele foi privado de uma graça. Não da salvação, mas foi privado de uma graça, porque era ele o escolhido por Deus para adentrar com o povo na terra prometida. Meus amados irmãos, essa história se repete comigo e com você. Às vezes por causa dos nossos vacilos, a gente perde muitas graças de Deus. A gente não vê maravilha de Deus acontecendo na nossa vida, porque a gente vacila. Quanta gente vacila, que a igreja católica é a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois vai daqui a pouco, Jesus disse, isso é meu corpo, isso é meu sangue, ela começa aqui, daqui a pouco está em outro lugar. Nossa Senhora, vacilou. Ninguém está dizendo que ela vai se perder, mas ela perdeu uma graça, e talvez a maior graça, que é comungar o corpo e o sangue de Cristo. Nós temos que caminhar crendo, firme. E outro ensinamento desse evangelho que Jesus nos dá é não aceitar sobre nós aquilo que não é a vontade de Deus. Pode vir de qualquer pessoa, o correto era não aceitar. Pedro era o grande amigo de Jesus, mas o mesmo Pedro também virou uma tentação para Jesus, e Jesus disse, vai para trás, Satanás, porque isso não é pensamento de Deus, isso é dos homens. Porque Jesus estava certo e convicto que o Pai enviou a essa terra para uma missão, e a missão era salvar a humanidade, e ele tinha que passar pela cruz. Ele não deixou que nada e ninguém pusesse na sua cabeça aquilo que era contrário à vontade de Deus. Satanás, quando tentou Jesus com fome, transforma em pão essas pedras, vai para lá. Está entendendo? Não aceite sobre você, esse é o grande problema. Às vezes a gente vai caminhando em fé, mas o tentador vem com as ideias bonitas. Não, não é bem assim não, não é bem isso, e você vai desistindo. Não, não é assim, aí você cai na tentação. Tem que estar convicto. Não aceite, muita gente aceita sobre si aquilo que não é de Deus. Quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa acorda alegre, feliz, um dia disposto, aparece um abençoado, diz uma palavra, aquela pessoa, agora todo meu dia está triste. Vai para trás, Satanás. Não deixa ninguém roubar a tua vida, a vida de Deus que te deu. Esse é o problema das pessoas. Elas deixam ser influenciadas facilmente. Aí ela sai da alegria, depois fica tudo doente, deprimida. Tem muita gente que não tem depressão, mas vive deprimida. Por quê? Porque ela vive aceitando sobre ela coisa que nunca deveria aceitar. Crê e permanecer firme, porque a fé é uma certeza. Eu sou amado por Deus, eu fui salvo por Deus, eu fui redimido por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a fé, isso é caminhar em verdade. Se você caminhar na opinião dos outros, se Jesus deixar ser influenciado por Pedro, todos nós estaríamos aqui perdidos, porque ele não teria ido para a cruz. Ele disse, vai para trás, esta é a minha missão, eu vou ter que passar, porque senão não salvo vocês. É assim que temos que caminhar, certos, convictos, e não deixar as pessoas roubarem de nós a glória de Deus. Quantas pessoas vivem em tormento, porque cometeram o pecado, erraram, se arrependem, confessam, e Deus, através da igreja, desse poder de ligar e desligar, através do sacerdote, na hora que diz, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
você está perdoado por toda a eternidade. E aí a cabeça da gente não acredita nisso, a gente vacila na fé, aí a pessoa fica a vida toda se lamentando, sofrendo porque ela não está crendo. Ela está caminhando no engano. Está entendendo? Crê. Fui perdoado, morreu o assunto, é por toda a eternidade, daqui para frente. É assim a vida. Outro engano, eu gosto sempre de trazer aquele pensamento do Augusto Cury, porque a mente mente. O pior não é nem tanto os outros, somos nós mesmos. A gente deixa ser enganado facilmente. Todo dia vem uma doidura na nossa cabeça, para lá e para cá, toda hora. E a gente acaba deixando o medo, as dúvidas, a incerteza, e a gente vive escravo de sentimentos. Se esses sentimentos estão de acordo com a vontade de Deus, amém. Se não estão, vai para trás, Satanás. Essa é a resposta de Jesus. A maioria de nós estamos abatidos por causa de sentimentos. Você tem tudo. Você tem uma casa, você tem uma cama, você tem família, você tem seu transporte. Meu Deus, quanta gente não tem nada, estão louvando a Deus, porque elas não estão escravas de sentimentos, elas não estão aceitando sobre ela coisas que não é de Deus. Se você aceitar os teus sentimentos te enganarem, você vai viver abatido, você vai achar que não é ninguém, é um pobre coitado, está entendendo? Vai para trás, Satanás, mentira, eu sou um filho de Deus. E a palavra diz, alegrai-vos do Senhor. Eu posso ver todo dia alegre em fé, em sentimento não. Eu posso amar todo dia em fé, em sentimento não. Guiar-se pela verdade que é a palavra de Deus e não deixar ser enganado, está entendendo? Vem um sentimento, vão vir, mas Jesus mandou o quê? Perdoa. Jesus mandou o quê? Ama. Então se eu quero caminhar livre, eu quero ver as coisas de Deus acontecendo, eu tenho que caminhar crendo, firme e não vacilar. Aqui nós temos o nosso exemplo aqui, esse grande homem de fé, o Padre Eduardo. Você pensa que é fácil você construir tudo isso que ele construiu? Precisa ter fé. Está entendendo? Se a pessoa não acreditasse, Padre Eduardo, ele jamais teria ousado a fazer o que ele fez. Uma obra desse tamanho, começou evangelizando o Brasil inteiro, todo dia. Depois Deus pede para construir uma produtora, uma televisão. Esse homem é ousado, isso agrada a Deus. Aonde a fé, isso agrada a Deus. E Deus quer fazer tantas coisas, mas precisa de homens ousados como o Padre Eduardo, que tenha coragem. Nenhum de nós aqui tem as dívidas que ele tem que pagar mensalmente. Nenhum de nós. Depende totalmente de Deus. Está entendendo? Fé. E a gente tem já certeza que vamos ter no final do mês nossas coisas. Ele não tem, ele fica esperando em Deus. Isso é fé, porque Deus pediu. Não vacilemos, meus amados irmãos. Vamos fazer hoje realmente como Jesus. Tudo que é contrário àquilo que é de Deus, vai para lá, Satanás. Mentira. Mesmo que os nossos olhos estão vendo que é contrário, a nossa mente ou os outros estão falando, não vacile. Fique firme. A verdade é o que disse Jesus. E nós temos a graça de poder ter a Santa Igreja para nos proteger e nos garantir essa verdade. Por isso, vamos pedir ao Senhor nesta manhã também a graça de não precisar bater duas vezes na rocha, só uma só. Ele é a rocha. É em Ti, meu Senhor, que eu posso, tudo posso em Ti. Essa doença, essa tribulação, isso não tem poder sobre mim. Eu posso todo dia levantar e viver uma vida. Eu posso amar, porque Deus mandou. Saia dessa escravidão. Expulse de você, como Jesus expulsou, sentimentos contrários. Tire essa tristeza, tire esse estado deprimido. Se levante com ânimo, cada dia, dizendo obrigado, meu Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor vai fazer por meio de mim nesse dia. Isto é a vida. Eu me levanto todo dia com esse espírito e termino o dia sorrindo também. Problema à vontade, mas eu não deixo me enganar. Se me amo, se não me amo, se eu estou... Não se deixe enganar. Tudo isto é mentira do diabo. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é o que a Santa Igreja ensina. E a verdade maior é esta. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém? Aleluia.